um aviso. Eu vou gravar apenas a primeira parte, que é a parte em que eu vou apresentar. Depois, quando eu abrir para o debate, eu vou parar a gravação. Então, Recording in progress. então agora sim, oficialmente, a todas e todos, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou Nathan Lima, professor de física, né? Físico, doutor em ensino de física, pesquiso história, filosofia, ensino de física. E esse projeto que a gente está fazendo aqui, né? Participando, é um projeto chamado Tópicos de Física, um projeto em que a gente periodicamente se encontra para discutir algum tópico de física, às vezes mais técnico, às vezes um tópico mais histórico, cultural, filosófico. Então, gente, o tema de hoje, ele foi um tema que não foi proposto, opa, peraí, não foi proposto por mim, foi um tema que surgiu do nosso grupo de debate, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, peraí. O nosso tema de hoje é o que é real a mecânica quântica sem misticismo, tá? Esse tópico, gente, o tópico sobre consciência e mecânica quântica, né? A gente anunciou nas redes sociais assim, consciência e mecânica quântica. Ele foi um tópico que surgiu no nosso grupo de debate, que se chama Reflexões Quânticas. Então eu já começo aqui deixando o convite para quem não conhece. A gente tem um grupo chamado Reflexões Quânticas no WhatsApp. Eu vou botar aqui para vocês também. Peraí. Tá? Vou botar no chat para quem não conhece, em que a gente toda semana debate algum tema. Normalmente eu proponho, às vezes o pessoal propõe. É um grupo que a gente deixa aberto, até agora ficou aberto nos últimos dias, mas costuma ficar aberto sempre na quinta-feira. Se propõe um tema e o pessoal debate ao longo do dia, conversa, troca ideias, tá? E desse grupo surgiu esse problema, na mecânica quântica, fala ou não de consciência, que imbróglio todo é esse daí? E aí a gente tem sempre junto com reflexões quânticas justamente o projeto Tópicos de Física. Então eu vou deixar aqui também, quem não participa deste outro grupo e quiser entrar, este não é um grupo de diálogo, né? Ele é só para mandar notícias, informações, né? Para como sobre eventos como esse que a gente está tendo hoje. E justamente, né? O pessoal então pediu esse tópico. Qual é a relação de consciência, se é que há, com mecânica quântica? O que está correto, o que está errado, o que é parte de misticismo, o que é parte, né, de coisas que são distorções e o que é correto. Esse é um tema, gente, muito interessante do ponto de vista cultural, né? Só para lembrar a vocês, depois essa aula fica no YouTube também, então quem não tem o link do YouTube, segue o nosso canal no YouTube também, tá? Lá tem um monte de outros vídeos, né? Teorema de Bell, princípio da incerteza, mecânica ondulatória, tá? Vocês encontram uma série de materiais e a gente tem postado aí esses encontros lá também. Esse encontro depois a gente deve subir para lá. Mas então, gente, o tema que a gente vai discutir hoje, eu vou me policiar para não passar muito, é sobre consciência e mecânica quântica. E esse tema, gente, ele toca, ele para a gente poder discutir ele com profundidade, a gente precisa usar um outro termo técnico que se chama interpretação da mecânica quântica. Para poder discutir de forma séria se o conceito de consciência faz sentido ou não, a gente precisa discutir o que é uma interpretação. De uma forma geral, na filosofia da física, em algumas vertentes, se propõe que a estrutura da teoria física tem três grandes elementos: formalismo matemático. E a mecânica quântica tem um formalismo muito bem colocado. Em 1930, um matemático chamado Neumann propõe os postulados da mecânica quântica. Você encontra isso em vários livros contemporâneos. Você tem que ter uma relação desses postulados com os experimentos. Então, normalmente, você precisa ter uma regra que diga o que os postulados podem me dar, que eu vou fazer um experimento, vou medir e confrontar com a previsão teórica. Essa dupla, gente, forma o núcleo de uma teoria científica. Qualquer uma delas, termodinâmica, mecânica clássica, mecânica quântica, qualquer teoria física.
Mas o que você tem com essas duas é um conjunto de regras matemáticas e previsões experimentais. Então eu sei, por exemplo, com mecânica quântica, se eu calculo a função, o módulo ao quadrado da função de onda, isso me dá uma densidade de probabilidade. E eu consigo fazer medidas e verifico que essa distribuição de probabilidade está adequada. Mas só esses dois elementos, gente, não me diz muita coisa sobre o mundo. No caso da mecânica quântica, tem uma função de onda, que é a solução da equação do Schrödinger. Essa onda é real ou não é? Quando eu digo que ela é real, ela é um campo físico, como campo elétrico, como campo magnético, ou ela é só um instrumento matemático? Quando eu entro nesse campo de perguntar o que é real por trás da medida, o que está acontecendo por trás do experimento, que está além da medição, aí eu entro no campo da interpretação. E aí, a definição bem sucinta, gente, de interpretação é conjunto de afirmações que não alteram as previsões experimentais. Não vai mudar. Se eu tenho uma afirmação que muda a previsão experimental, não é mais interpretação, é outra teoria, porque mudou as previsões experimentais. Então, o primeiro consenso de linguagem que a gente precisa ter é isso. Eu tenho um conjunto de afirmações matemáticas, que são os postulados, formalismo da teoria. Eu tenho as previsões experimentais, que eu posso confrontar. Isso é o núcleo duro. A interpretação está para além do experimental. Esse é o ponto de partida. Por quê? A consciência, quando entra na discussão, entra no campo da interpretação, nas chamadas interpretações subjetivistas. E isso, gente, por si já separa as coisas de forma muito notória. Como eu sei que eu estou diante de uma discussão séria de filosofia que está falando sobre consciência e mecânica quântica? Quando não se faz previsões experimentais para além do que a teoria é capaz de fazer. Então, se alguém coloca a consciência dentro de uma discussão sobre mecânica quântica e aponta coisas concretas do mundo, né? Com a sua consciência você pode produzir riqueza, você pode se curar, você pode isso. Tá para além do que a mecânica quântica consegue fazer. Então não é mecânica quântica. E aí, algo, né, quando a gente está aqui num grupo de discussão, num grupo de debate, que é fundamental pontuar. O que cada um acredita na sua vida particular, na sua vida religiosa, faz parte da sua percepção de mundo. O que nos cabe aqui, né, e a minha proposta é, do ponto de vista da mecânica quântica, o que ela consegue afirmar? Mecânica quântica não consegue afirmar que a gente vai enriquecer ou não, que vai se curar ou não, que vai encontrar o amor da vida ou não. Então, se coloca a consciência nesses termos, está para além do que a mecânica quântica consegue fazer, tá? Então, o ponto é, o que de fato houve de discussão histórica sobre consciência e mecânica quântica, o que é razoável e o que não é. O ponto daí, gente, que é onde que está o X da questão da interpretação? É no chamado problema da medida. Vocês sabem, né, ou já devem ter ouvido falar, que a mecânica quântica ela descreve um sistema como uma sobreposição de possíveis estados. É aquele famoso caso do gato do Schrödinger. Você pega um determinado material radioativo que pode ou não pode decair. Enquanto você não mede, está no estado sobreposto, como se fosse uma soma de decaído e não decaído. É uma outra coisa que a gente não sabe explicar. Quando que isso colapsa, esse é o termo que a gente usa, para um estado? Eu nunca meço as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu meço uma, ou eu meço a outra. Quando que colapsa? Quando que deixa de ser o estado sobreposto, passa a ser um único estado específico, que é aquilo que eu meço. O Schrödinger, né, pensou, né, num experimento mental que ficou muito famoso, justamente envolvendo a ideia de um gato. Eu pego uma caixa, boto esse material radioativo. Se o material radioativo decair, aciona um sensor que dispara um equipamento que mata o gato.
E aí o gato, se houve o decaimento, o gato morre. Se não houve o decaimento, o gato segue vivo. Enquanto eu não abro a caixa, fica no estado sobreposto. E aí o gato não está nem vivo nem morto. Mas quando eu abri, fiz a medida, houve o colapso da função de onda, ou o gato vai estar vivo, ou o gato vai estar morto. Quando que isso acontece? Será que o próprio fato do gato estar lá dentro já não altera e já não faz com que haja o colapso da função de onda? É só quando eu observo? Esse é o grande problema que se colocar. Uma história, eu nem cheguei a botar nos slides aqui, mas uma história que ficou muito famosa é chamada O Amigo de Wigner. Wigner foi um físico muito importante no desenvolvimento da teoria quântica, e o Wigner faz um experimento mental mais complexo, que é, eu tenho o material radioativo com o gato dentro da caixa, mas dentro do laboratório estou eu, Natan, e tem meu amigo fora do laboratório. Enquanto meu amigo não souber o que eu medi, para ele eu estaria num estado sobreposto. E, e aí você pode levar essa loucura, né, até onde você quiser. E aí, se fora desse prédio tiver uma outra pessoa que não sabe ainda, né, o resultado do experimento. Então, o amigo está sobreposto, eu estou sobreposto, o gato está sobreposto. Até onde vai a sobreposição? E isso é uma coisa interessante, gente, do formalismo. Ele não diz isso para gente. Quando é que colapsa? Onde é que eu boto o corte da medida de forma a saber que agora é um resultado de medida e houve o colapso da função de onda? Essa era um debate muito intenso nos anos 20 e nos anos 30, de forma que, nos anos 30, dois físicos chamados Fritz London e Edmund Bauer, em 1939, escreveram um artigo interessantíssimo falando sobre o problema da medida. E toda a construção teórica do London e do Bauer é para argumentar em favor da ideia de que a medida só termina quando um observador consciente toma contato com a informação. Quando o Natan vai lá e registra o resultado do experimento, acabou, houve o colapso da função de Ohm. E aí o corte desse processo, né, de sobreposição aconteceria com a presença dessa consciência. Embora o London e o Bauer seja talvez o exemplo mais notório de interpretação subjetivista, ao longo de toda a década de 20 e década de 30, vocês encontram uma série de discursos dos principais físicos, Heisenberg, o próprio Niels Bohr, Pauli, que vão argumentar no sentido de que a mecânica quântica introduz a experiência consciente para dentro da teoria. Num livro chamado Física e Filosofia, o Heisenberg argumenta justamente que a incerteza na mecânica quântica, né, ele que propõe o teorema da incerteza, ou que a gente deveria chamar teorema da indeterminação, essa incerteza representa, no final das contas, uma incerteza para um observador. Como que você monta o arranjo experimental, como que você descreve a função de onda, ela está associada a características que são do objeto, mas de também como você monta o arranjo experimental. Então é uma mistura meio estranha. O que que é do objeto, o que que é de quem está fazendo isso? Como é que você determina qual é a função inicial? Então, havia uma certa dúvida sobre o quanto a mecânica quântica não estava de fato introduzindo um aspecto subjetivo na física. E aí, gente, lembrando, tudo isso no campo da interpretação. Não tem implicação experimental nenhuma. Ainda que concordemos. Interessante, faz sentido. Talvez realmente a mecânica quântica explique o estado de consciência em relação ao sistema físico. É isso, não tem mais nada para fazer com isso. Se eu pensar positivo, eu não altero o resultado de um experimento, eu não consigo, né, mudar se o elétron vai ter spin up ou down, se vai pela fenda A ou pela fenda B. É só um termo explicativo que alguns autores propuseram para dar conta de explicar fenômenos como o colapso da função de onda e o problema da medida. Então, isso, gente, começa nos anos 20 e 30,
permeia o debate de físicos como Heisenberg, Werner, Pauli, Bohr, e tem aqui um exemplo, né, o próprio Oswaldo Pessoa Júnior, no livro Conceitos de Física Quântica, menciona que o London e Bauer como interpretação subjetivista. E aí, o grande ponto é isso, gente. Tem que ficar muito claro para todos nós, para a gente poder debater, conversar aqui, né, trocar ideias, que é quando se fala hoje, sobretudo, de observador, a gente está pensando num aparato físico. Essa é a primeira coisa, mesmo para uma interpretação subjetivista. Né? Se eu for fazer a medida sobre um elétron, eu não vou medir isso com o meu olho humano. Né? Vai ter algum aparato experimental que vai fazer uma interação com o sistema, vai registrar uma informação e eu vou ler a informação. Então, o observador entra via equipamento material. Nos livros de mecânica quântica do Landau, ele reforça muito isso na abertura do livro. E a consciência entra só como um corte da medida, para dizer, acabou o experimento, agora é clássico. No momento que o observador consciente toma consciência do dado, acabou a mecânica quântica e começa a teoria clássica. Não tem nada de místico nisso, né? Não vai para poder do pensamento, não vai para a fonte criadora, não tem um aspecto místico da forma como se entende cientificamente. Um parêntese. É muito estranho trazer a consciência para dentro da física. 4 séculos de física em que, por princípio epistemológico, os físicos tentaram extrair toda a subjetividade. Já nos textos lá do Galileu, né, você tenta tirar as propriedades subjetivas. Eu não vou falar da cor do objeto, porque a cor é uma percepção do olho, mas eu vou falar do volume, que é uma propriedade intrínseca. Né? Eu não vou falar do cheiro, das minhas sensações, eu vou falar do objeto em si, né? Um desejo de se aproximar desse objeto sem ter que falar de mim. A mecânica quântica torna esse espectro entre o objeto e o sujeito mais maleável. A função de onda, de alguma maneira, está associado ao arranjo experimental, a como tu montou, e aí fica essa confusão de quando ela termina. Então, a consciência acaba entrando no vocabulário de forma natural e com uma reflexão muito intensa nos anos 20 e nos anos 30 para entender isso. Será que entra algo sobre a consciência aqui? Será que entra subjetividade? Será que isso vai mudar nossa forma de entender a realidade? E isso, gente, num caldo cultural dos anos 20 e anos 30, os historiadores se debruçaram já sobre isso, em que há uma profunda crítica à cultura e à filosofia ocidental, né? Você está numa época, principalmente ali na Alemanha, de uma crise intelectual e que vai, de certa forma, fazer com que os físicos, filósofos, membros das diversas áreas da cultura olhem mais para culturas orientais. E aí você tem enfim, um certo diálogo mesmo dos físicos buscarem inspiração em filósofos indianos, japoneses, chineses, em olhar para pensar estruturas, tradições de pensamento orientais como taoísmo, hinduísmo, budismo, houve esse movimento cultural. E esse tipo de reflexão sobre incapacidade de separar sujeito e objeto, sobre toda medida ter um aspecto subjetivo, tem uma influência dessa linguagem que vem da filosofia oriental. Então, enquanto movimento cultural, enquanto inspiração para a física, enquanto reflexão filosófica, houve muita discussão sobre trazer o termo consciência, sobre trazer a questão da subjetividade, sobre realmente pensar que a mecânica quântica estava abrindo um novo paradigma sobre a realidade. Nos anos 20 e nos anos 30, isso foi um movimento concreto, real. Os livros aí existem muitos exemplos, né, de diálogos sobre isso. No livro A Parte e o Todo, um livro escrito pelo Heisenberg, tem mais de um capítulo dedicado à ciência e religião, e ele narra uma conversa entre o Dirac e o Pauli,
O Dirac era ateu, o Pauli era simpatizante de tradições místicas orientais, e os dois dialogavam, né? E o Heisenberg mediando isso, e o Pauli dizendo que realmente se aproximava do budismo, de outras religiões, que talvez a subjetividade poderia entrar no debate da física quântica, e o Dirac dizendo que não, isso não fazia sentido e tal. Então, houve um debate, esse é o ponto, né? Houve um debate real, um debate sério, profundo, de questionamento da interpretação da teoria. Tá? Então, isso tudo, gente, é fundamental para que a gente possa olhar para a questão da consciência na mecânica quântica como uma questão de interpretação subjetivista que busca resolver o problema da medida, dar uma explicação para o colapso da função de Ohm. O problema é, nos anos 80, anos 90, anos 2000, se distorce essa ideia e se amplia as afirmações. E aí começa a se falar. A mecânica quântica, né, começa a circular pela internet, né, em filmes, em documentários, as pessoas dizendo que a mecânica quântica afirmaria que se você pensar positivo, você pode mudar a sua vida. Ah, e qual que é a metáfora que se fazia, né? A mecânica quântica fala que existem vários estados sobrepostos, então na sua vida você tem vários estados sobrepostos, um estado em que você está feliz, um estado que você está triste, um estado que você tem dinheiro, outro estado que você não tem, e você com a consciência escolheria ficar rico, escolheria ficar saudável. Mecânica quântica não afirma nada disso. Primeiro, que o processo de sobreposição não se estende de forma adequada para sistemas macroscópicos. Segundo, mesmo para um sistema microscópico, mesmo com a interpretação subjetivista, a consciência não é capaz de alterar o resultado experimental. Então tem que ter muito cuidado, gente. Assim, existe um debate muito bonito, né, histórico sobre isso, mas que não permite dizer que a mecânica quântica afirma essas coisas sobre o poder do pensamento. E aí eu volto a falar o que eu disse no início da apresentação. Se alguém acredita no poder do pensamento, isso faz parte das convicções, das crenças pessoais, do sistema, né, de símbolos e crenças da pessoa. O que não se pode dizer é que a mecânica quântica subsidia isso, porque não subsidia, não tem nada na teoria e nenhuma interpretação que permita essa transição, tá? Então, isso é um ponto bem importante. Então, houve interpretação subjetivista, a consciência apareceu na jogada, houve quem, né, quisesse discutir essas coisas lá nos anos 20 e nos anos 30. Mas isso é científico hoje? Essa é uma pergunta interessante, assim, né? A interpretação, por definição, não tem teste experimental. Então, se alguém daqui do grupo quiser, não, eu quero ser um subjetivista, não está errado. Mas é o consenso, assim, é para onde a comunidade está encaminhando os debates, as discussões? É contemporâneo pensar assim? Eu diria do meu entendimento da área, tá? Que é uma compreensão de como a área evolui, que não é o caminho que os físicos decidiram. E aí vem uma coisa, né? Uma postura epistemológica que é para introduzir um conceito tão diferente da física como a consciência, você precisa de evidências muito robustas para que isso valha a pena, né? Aquela frase do Sagan que ficou famosa, né? Para afirmações extraordinárias é necessário ter evidências extraordinárias. Então, para chegar no ponto da consciência enquanto um sistema físico capaz de colapsar a função de onda, ser algo, né, aceito, a gente precisaria de muito avanço, né? Assim, muitas evidências que apontassem para isso. E poderia ter acontecido, mas não houve. Dos anos 20, 30 para agora, 2026, né, 100 anos, não se avançou nada numa interpretação subjetivista. Não surgiram experimentos que pudessem testar isso e aí talvez jogar a consciência como algo da teoria. Não houve movimentos novos, importantes dentro da comunidade.
Se desenvolveram explicações fisicalistas que são plausíveis para explicar o colapso, né? E aqui eu botei decoerência, tá? Decoerência, justamente o que vai se entender é você tem um estado sobreposto, ainda que você comece a sobrepor com outras funções de onda, por terem diferenças de fase, isso destrói o padrão de interferência. Então você consegue, sem precisar colocar a consciência na jogada, mostrar que conforme vai aumentando o número de corpos, naturalmente os efeitos ondulatórios vão se desmanchando, ou seja, se perde a coerência da onda, destrói o padrão de interferência e você perde os efeitos quânticos, né? A maioria, se você conversar com qualquer físico, eu chuto assim, olha, aposto que o cara vai dizer, como é que colapsa a função de onda? Decoerência, tá? Tem uma física. Gosto muito dela, uma física teórica chamada Sabine Rosenfeld. Ela tem um livro muito bom, inclusive, chamado A Ciência Tem Todas as Respostas, que a gente leu no Clube do Livro do ano passado, né? Eu e a Larissa Santos temos esse projeto de Clube do Livro. Ano passado a gente leu um livro dela. E a Sabine tem um livro, tem um vídeo, até procurem depois, Schrödinger's Cat, é uma musiquinha. E aí, depois que toca a musiquinha no YouTube, lá no final aparece ela dá uma explicação. E justamente ela fala sobre a sobreposição e que conforme você vai botando mais corpos, por decoerência, destrói. E aí você tem um objeto clássico, né? Então, no caso lá do gato do Schrödinger, o fato de você ter um sistema aberto, porque aí é que tá, gente. Isso é outra coisa que... Vejam por que não aparece esse paradoxo do gato. A sobreposição, o sistema teria que estar isolado. Se você botar um gato do lado do sistema, tem troca de energia, a temperatura ambiente, você não mantém a sobreposição, colapsa por decoerência. Esse é um dos grandes desafios da computação quântica. Conforme você vai aumentando os tamanhos do dispositivo, aumenta a temperatura, aumenta a troca energética, destrói interferência, destrói emaranhamento. Então, como é que você mantém baixíssima temperatura, um sistema, né, com muitos qubits sem destruir interferência e emaranhamento? Então você consegue dar conta de explicar muita coisa, claro que ficam dúvidas, ficam lacunas, mas sem precisar mobilizar o conceito de consciência. Então eu não conheço nenhum físico, nenhuma pesquisa contemporânea, né, dentro do campo científico que explore interpretações subjetivistas. Eu desconheço. Não está errado, mas não é contemporâneo, não é o que a comunidade vai, tem ido e não tem se mostrado profícuo. O mais importante é isso. Não se avançou, não teve um ganho de informação com esse debate. Uma vez, numa uma conversa, foi uma live, isso faz tempo, já na pandemia, eu acho, o professor Olival Freire, que é, né, um dos maiores pesquisadores da história da ciência do Brasil. O professor Olival também comentou sobre a física, às vezes, ela tem ambições grandes demais, né? E é isso, as grandes contribuições sobre o estudo da consciência não vieram da física, vieram da neurologia, da psicologia, né? Vieram das ciências da saúde. A física, a gente está estudando lá um átomo, dois átomos, três átomos. A gente não sabe o que falar sobre consciência. Então, os grandes estudos sobre avanços sobre entendimento do que é a consciência não vieram da mecânica quântica. Houve, né, a tentativa do Penrose também de propor que a consciência é um efeito quântico do cérebro. Os testes empíricos não corroboraram, tá? Até onde eu acompanhei, não bate com os testes experimentais. Então, não há evidência de que isso seja correto. É uma pesquisa séria, um debate sério que o Penrose propõe, mas que também não foi para frente, né? Então, mais uma vez, assim, interpretações subjetivistas existem, foram importantes historicamente, mas não é contemporâneo e não permitem afirmar que a consciência altera a realidade, tá? Então, existe, gente, assim, duas coisas, né? Existe um problema de linguagem. A gente está fazendo aqui, né, a gente tem um curso de introdução à teoria quântica, semanal, estamos acabando o curso, estamos indo para antepenúltima aula já, um curso de 4 meses. É muito difícil falar de mecânica quântica, porque ela é contraintuitiva, né? E tu quer falar o que que é real, o que que é a partícula, o que que é a onda, tu sempre acaba
com as palavras caindo em armadilhas, né? O mundo ideal seria só botar as equações, fazer os experimentos, mostrar o que que bate e fechava por aí. Daí, quando a gente quer explicar, tá, o que está acontecendo, né? A gente começa a usar palavras e a gente fala do observador, do colapso da função de onda, da medida, e aí, eventualmente, né, a gente acaba criando discursos que não são tão precisos. Isso é um dos motivos de perdurar essa linguagem sobre o observador, por exemplo. O outro é uma questão humana, né, das pessoas se interessarem pelo que é místico, pelo que é o sagrado, né, por explicações para além desse mundo fisicalista, que é uma busca que eu entendo ser natural, né? Assim, é parte da experiência humana, né? Acho que as mais diversas descrições antropológicas narram essa busca, né? De uma explicação que vá para além do material. E isso é justo, né? É adequado, desde que, né, a gente não afirme que a mecânica quântica afirma A ou B. Podemos especular, né? E isso, gente, eu estou falando isso porque talvez tenha gente aqui do grupo Reflexões Quânticas, houve um debate acalorado lá no grupo, né? No nosso grupo de pesquisa, a gente faz pesquisa sobre ciência e religião, é uma área de interesse nossa. Você tem diversos episódios de físicos que eram religiosos. Então não tem nenhum problema nisso, né? Você pode ser um grande físico e ser uma pessoa religiosa. É, o grande ponto, o grande cuidado é não dizer que a teoria fala uma coisa que ela não fala. Esse é só aí que é o problema. O resto é como cada um lida com a experiência humana. Se quer ser ateu, se não quer ser ateu, né? Se quer, enfim, cada um lida com o problema da morte. Será que a gente sobrevive, né? Algo sobrevive depois da morte, não sobrevive? Eu vim de algum lugar, eu não vim. Como cada um lida com as questões humanas, né? É pessoal e aí, né, pode ser se voltando para a religião ou não. O problema está em dizer que a mecânica quântica fala alguma coisa que ela não fala. Né? E aí, dentro desse debate, gente, entre ciência e religião, existem muitas posturas possíveis, que é muito de uma postura pessoal, mas o cuidado sempre é o que eu acredito, não, né, assim, ou o que eu tô tentando, o que eu acredito, eu não posso distorcer o que a ciência fala, é só isso, né? Eu não posso dizer que a quântica afirma que o poder do pensamento, enquanto ela não afirma isso. Eu posso acreditar nisso, mas eu não posso dizer que a mecânica quântica fala isso. Eu posso acreditar que Deus existe, e eu posso acreditar que Deus criou as leis do universo. O universo é regido por leis, e foi Deus que criou as leis, né? Agora, eu não posso dizer que a mecânica clássica afirma a existência de Deus. Tem textos históricos que nós pesquisamos sobre o princípio de Maupertuis, por exemplo, que é um princípio de minimação. O objetivo do Maupertuis era provar a existência de Deus, tá? Toda a argumentação dele é teológica. Ele quer argumentar que a variedade das coisas no mundo é fruto do acaso. Agora, a ordem é sempre fruto de uma inteligência. E aí ele mostra que os mais diversos movimentos são sintetizados por uma única lei, que é a lei de minimação, que na expressão dele está errada da forma que a gente entende hoje, mas é aí um prelúdio, né, uma primeira versão do que a gente tem hoje de princípio de minimação. No fim, a gente fica com o princípio de minimação, tá certo? A gente tem hoje um princípio de Hamilton, a Lagrangiana, tudo mais. A motivação era religiosa, mas ninguém hoje diria que a mecânica provou a existência de Deus, né? Você pode ter casos aí de ordem que surgem ao acaso, né? Você tem problemas de termodinâmica fora do equilíbrio que gera ordem de forma espontânea, tá? Mas ainda assim, você pode acreditar que Deus está por trás do princípio da minimação, né? Esse é como cada um gere aí a sua humanidade é uma questão pessoal, tá? Então o alerta é esse, tá? Tem interpretações subjetivistas, historicamente datadas, não são mais atuais e não falam sobre o poder do pensamento. Mais do que isso, reforço. Ok, existem interpretações subjetivistas. Quais são as implicações práticas dela? Nenhuma. Se houvesse, não seria interpretação, seria teoria. É só um poder explicativo, é uma tentativa de explicar. E aí a gente faz computação quântica, a gente faz laser, ressonância magnética nuclear,
Nada disso precisa de consciência, né? Não é um termo necessário para a física. A gente pode fazer mecânica quântica sem consciência. E isso é bem importante para esse debate também, porque sempre tem uma galera que vem e diz: não, mas você precisa de consciência para fazer mecânica quântica. Não precisa. Não é verdade isso também, tá? Você pode querer usar esse termo na sua interpretação, mas você não precisa fazer isso. Certo? Então, minha última mensagem é a realidade, ela é fascinante, tem muitos mistérios, né? Tem muitas coisas que estão para além da pesquisa científica, né? A nossa existência humana é um grande mistério. Eu acho que as diferentes formas culturais, e aí religião, arte, a própria ciência, são formas da gente tentar interpretar o mundo, mas a gente só tem que ter o cuidado, né, de não extrapolar os limites de cada uma e o poder explicativo de cada uma. Termino aqui a apresentação, gente, fazendo um convite para quem não conhece, a gente tem um curso chamado Mecânica Quântica para Curiosos. Esse tema e tantos outros são abordados lá. É apresentado mecânica quântica de uma forma conceitual, aspectos históricos, aspectos filosóficos e, para quem quiser, aspectos matemáticos. Tem algumas aulas extras nos módulos que as aulas não dependem da matemática, mas para quem quiser, tem a parte matemática também. Nesse site aqui vocês vão direto ali para o curso, tem as informações, depois vai, né, para quem quiser adquirir, e no site vocês encontram outros materiais, né, nossos cursos, aulas, outros projetos. Certo? Então, gente, a grande mensagem que eu queria passar nessa conversa e conseguir me manter aqui no tempo é: há um debate histórico que introduziu o conceito de consciência. Esse debate está no campo da interpretação, portanto, não tem implicação prática. Esse debate não traz de forma alguma a questão do poder do pensamento. E esse debate não é contemporâneo, tá? Não é atual para a comunidade das físicas. Dito isso, cada um é livre para pensar, debater, se posicionar, né? Deseja gostar, não gostar, como quiser. E aí eu deixo agora aberto para que a gente possa debater, conversar. Peço só que levante aqui a mão e a gente vai falando. Quem preferir colocar aqui no chat, fica aberto para o chat também. Obrigado. Quem quiser aí comentar quem é a favor, né? Houve ali no grupo ali um grande debate, né, sobre se mecânica quântica introduzir ou não, se era válido pensar isso ou não. Então, se alguém quiser aí comentar, pedir a palavra, trazer dúvidas, né, sobre o que já viu, se concorda ou não concorda, quiser botar aqui no chat, ou se quiserem falar, fica aberto aí para falar também. Valeu, Daniel, obrigado, prazer te ver. Nos vemos amanhã. Abração. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, tá aberto para dúvidas, assim, se não tiver dúvidas, a gente pode ir encerrando aqui também. Vou ir parando aqui a gravação, inclusive. Recording stopped.